um inquérito policial militar foi instaurado pela Brigada para apurar a conduta dos policiais envolvidos na morte daquele homem durante uma abordagem em Santa Maria, gente, lá no centro do estado. Coloca na tela as imagens, vamos relembrar o que é a abordagem que foi feita na zona rural lá de Santa Maria. E esse homem morreu, gente, durante essa abordagem. Sobe o som aqui, ele vai aparecer no canto da tela, que eu vou pedir que tire a frase também, isso. Aqui, ó. Aqui, ó. O cara não pode mais trabalhar. Olha, tá indignado com a presença da brigada ali. Mas olha, nós vamos tomar banho. Esse aqui, ó, esse senhor aqui. Fazer um favor, menina, aqui, ó. Fazer favor, você pode pegar uma câmera da lei. Isso seria favor. E ele fica ainda mais irritado, quer ver? Ah, eu posso fazer o que quer, porque eu trabalhar não adianta. Nossa! Tenta aprender, então! Tenta aprender! Tenta! Não tenta aprender, porque não arrebenta esse cara, porque... Corta ela do campo! Demônio! Não, eu tô trabalhando aqui, você... E agora os tiros. Três tiros, não foi um só. Para espantar, para terminar a agressão, foram 3 tiros, gente. Mas eu não sei das circunstâncias lá dentro da casa do galpão o que aconteceu. E por isso vou acionar agora o nosso repórter. O Eduardo Carvalho está aqui comigo, está lá na sede do Batalhão Ambiental da Brigada Militar para trazer mais esclarecimentos para a gente sobre essa triste história que ocorreu em Santa Maria. Diga, Eduardo. Boa tarde. É isso, Samuel. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. Nós acompanhamos de perto essa ocorrência que agora é apurada, tanto pela Polícia Civil quanto pela Corregedoria da Brigada Militar. Então, as circunstâncias do que aconteceu exatamente dentro da residência, tudo isso só vai ser possível esclarecer ao longo desses 2 inquéritos que buscam entender exatamente qual foi a conduta adotada pelos policiais militares, se houve excesso, se não houve, tudo isso, enfim, fica a cargo dessas investigações. O caso aconteceu no distrito de Palma, em Santa Maria, região central do estado. Parte dessa ação é gravada por câmeras de monitoramento e foi uma ação do Comando Ambiental da Brigada Militar. Um patrulhamento na região que estava apurando uma situação envolvendo aquele senhor que acabou morrendo com os disparos. A gente vai entender um pouco mais sobre o contexto por trás dessa abordagem, por que os policiais estavam naquele local, se já havia uma investigação anterior ou se ele já havia sido alvo de outras ações, já que estava muito exaltado com a presença da Brigada. Enfim, tudo isso conversando ao vivo com o comandante do Comando Ambiental do Rio Grande do Sul, o Coronel Rodrigo Gonçalves de Jesus Santos, Coronel Rodrigo Gonçalves dos Santos, que gentilmente nos atende aqui na sede do batalhão. Coronel, obrigado por nos receber. Essa ação está sendo apurada agora, então os detalhes ficam a cargo desses inquéritos, né? Mas exatamente qual o contexto por trás dessa ocorrência? Por que os policiais foram até aquele local, até aquela residência e de que forma funciona o trabalho da equipe de patrulhamento? Uma boa tarde, obrigado por nos atender aqui ao vivo na tela da Record. Boa tarde a todos. O Comando Ambiental da Brigada Militar tem por atribuição legal a fiscalização e a atividade de policiamento, de polícia de proteção ambiental de todo o estado, em todo o estado do Rio Grande do Sul. As patrulhas ambientais diariamente cumprem planejamentos táticos de fiscalização em várias áreas e em várias circunstâncias que envolvem crimes ambientais, entre eles a questão florestal. Esta patrulha, composta por 2 policiais na tarde de ontem, em patrulhamento programado, detectaram um estabelecimento comercial. E diga-se de passagem, importante referir que toda a abordagem ela foi feita no ambiente comercial, não foi dentro da residência, não foi em área privada, portanto. Foi identificado um estabelecimento comercial que processa e comercializa madeira, ou produtos de origem florestal, notadamente lenha, e iniciou-se, portanto, uma fiscalização de rotina. Tá? O que se tem preliminarmente verificado é que tanto o empreendimento de desdobramento e comercialização de lenha que precisa de licenciamento ambiental não a tinha, eles não tinham a licença ambiental, isso tudo preliminar, apurações preliminares, e também motosserras que estavam no local que também não tinham a devida licença de porte e uso, que também é uma obrigação legal sob o ponto de vista ambiental.
Diante desses dois fatos, isso tipifica, né, a falta da licença ambiental para operar o empreendimento, quanto a falta da licença de porte e uso das motosserras, elas tipificam crimes ambientais. E o proceder dos policiais militares foi, então, de lavrar as ocorrências, os dois tipos penais, os crimes ambientais, portanto. E neste ato de lavratura da ocorrência e da apreensão das motosserras, que iniciou-se aí uma certa hostilidade, e agora, a partir desses fatos, dessa dinâmica, a partir desse momento, é que nós precisamos apurar com muita clareza e com muita tranquilidade, né? Motivo pelo qual desde ontem já foi aberto o devido inquérito policial militar e também a Polícia Civil está fazendo as suas investigações, né? As armas dos policiais foram apreendidas, todos os procederes necessários de perícia foram realizados, para que se tenha o máximo de transparência e que a gente chegue com muita tranquilidade na verdade. Coronel, tem um ponto importante, né, que chegou a ser divulgado, não propriamente pela Brigada Militar, mas de que poderia ter sido uma denúncia que motivou aquela ação. Isso não se confirma, certo? E já havia tido algum outro tipo de patrulhamento naquele estabelecimento comercial? Pergunto isso porque a gente vê pelas câmeras que o senhor ele está muito exaltado com a presença dos policiais. Já havia alguma outra abordagem anterior àquele fato? E realmente houve uma denúncia ou não? O que o senhor pode falar sobre isso, Coronel? Não, a ação dos policiais era de patrulhamento previamente planejado, né? A gente planeja rotas de fiscalização ao longo de todo o estado, não é só lá em Santa Maria. Todas as nossas 39 patrulhas ambientais ao longo do Rio Grande do Sul inteiro. Então era um patrulhamento preventivo, ordinário, planejado, e naquela rota ali os policiais detectaram esse empreendimento que trabalha com produtos de origem florestal. E no levantamento preliminar nós não tivemos nenhuma denúncia propriamente dita àquele cidadão, nem àquele empreendimento, e também não há nenhum registro de fiscalizações prévias. Essa foi a primeira abordagem, a primeira fiscalização, pelo menos da nossa parte, que aquele cidadão sofreu. Para fechar da minha parte, Coronel, esses policiais, agora o procedimento está andando, tem um inquérito aberto, só para a gente entender realmente como funciona, preliminarmente eles estão afastados ou estão nas funções, que outras medidas foram tomadas pela Brigada, além da abertura desse inquérito policial? O afastamento dos policiais não tem nada a ver com a questão de partir já para um pré-julgamento ou uma pré-incriminação, né? Isso é necessário que se faça nos primeiros momentos para que se tenha tranquilidade e lisura no sentido de garantir os direitos constitucionais de todos os envolvidos, do cidadão que infelizmente veio a óbito e da sua família, mas também os direitos constitucionais dos policiais militares. Então isso é necessário, tanto que os policiais também estão sendo acompanhados pelo comando local lá nesse sentido, né, para que todos os direitos e garantias sejam mantidos a ambas as partes, tanto a parte no que diz respeito ao cidadão que infelizmente, de novo digo, né, veio a óbito e a sua família, mas também aos policiais militares. Então não há nenhum afastamento disciplinar ou incriminatório, né, é apenas um proceder de um cuidado que a Brigada Militar sempre tem nesse tipo de ocorrência para que as coisas sejam feitas da forma mais tranquila possível. Muito obrigado, Coronel, por nos receber e por nos atender aqui ao vivo na tela da Record Guaíba. Nós continuamos acompanhando esse caso, né, Samuel? Sim. Com o avançar das investigações, tanto da Polícia Civil quanto esse inquérito policial militar, que também foi referido pelo Coronel, que já está aberto e agora as apurações buscam entender exatamente o que houve no estabelecimento comercial, mas aqui a gente já conseguiu trazer um pouco sobre o contexto envolvendo essa abordagem em Santa Maria, na região central do estado. E Samuel, essa investigação vai trazer algumas respostas importantes, viu, Eduardo? Por exemplo, por que 3 tiros, né? Um tiro não cessava aquilo tudo lá, mas eu não sei o que aconteceu lá dentro, né? Os policiais também não têm uma arma não letal para usar nessa hora, funcionaria, daria conta de salvar a vida deles em caso ele partisse para cima com essa arma não letal, enfim, algumas respostas que precisam sim ser trazidas a público, não só para a família, mas para a sociedade também. Obrigado, Eduardo, obrigado, Coronel, também pelas informações. A gente segue abordando o assunto, com certeza, assim, nos próximos dias, aqui na programação da Record.